Shalom, queridos. Louvado seja o nosso Deus. Dá um aplauso para ele, vai. Esse discipulado é nobre. Jesus Cristo fez esse discipulado, preparou para nós. Estamos vivendo os melhores anos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém. E hoje é capítulo 46 do profeta Jeremias. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nesse capítulo 46 do livro de Jeremias, o Senhor Deus anuncia a destruição sobre o Egito por meio das mãos de Nabucodonosor. Assim como havia dito, em contrapartida, ele diz ao seu povo que não fique assustado, porque há restauração preparada para eles. Oh, Jesus, maravilhoso, que Deus é esse, não é? Olha bem que ele diz, olha, o Senhor Deus anuncia a destruição sobre o Egito, por meio das mãos de Nabucodonosor. Assim como havia dito, ele havia dito que ia ser assim, Nabucodonosor estaria fazendo isso, viria destruir o Egito. Agora, vejam só, ele falou tudo isso, assim aconteceu. Agora, em contrapartida, ele diz que seu povo, que ele não diz ao seu povo que não fique assustado, porque na restauração, há uma restauração preparada para eles. Que Deus é esse, não é? Só castiga porque não pode deixar de castigar, mas já fica babando para chegar o momento de restaurar o povo, não é? Então, baseado no amor desse, a gente deve ser aquele que dá valor ao amor de Deus, não é? Não fazer a mesma coisa que Israel fez, andar na presença do Senhor 24 horas por dia e como andar na presença do Senhor, vida de oração, meditação da palavra, a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. E depois desse preparo todo de vida de jejum e oração e a palavra, na presença desse doce Espírito, ganhar, consolidar, discipular e enviar. Tudo preparado, o banquete pronto. Só é fazer o que Jesus mandou. Ide e fazer discípulos. Mateus 28, versículo 19. Fazer o que Jesus mandou. Não foi nós que mandamos, foi Jesus que mandou. Nós estamos incluídos. Eu estou evangelizando também, desde que eu cheguei na rua que eu moro. São 13 anos que meus vizinhos todos foram visitados. E hoje eu continuo orando por eles. Eles tiveram visitas constantes durante esses 13 anos, oração, célula, e até agora nenhum se manifestou recebendo a Jesus. E eu tenho algum problema com isso? Não. A minha obrigação era justamente fazer o que eu fiz e continuar orando por todos. E agora parto para outras pessoas, porque aqui eu só tenho que orar. 13 anos não são 13 dias. Eles ouvindo a palavra, tendo o amor de Deus através de mim, porque não faltou auxílio, socorro para todos eles em tudo que eles precisavam. E se precisar ainda continuo. E continuo mandando palavra através do Zap, porque tem a maioria deles, eu tenho o número do celular. Então, e já vou partindo para as outras áreas. Já estou no Porto Feliz, que é um local onde nós estamos evangelizando, tendo uma célula. Temos outro bairro, não gosto de ficar citando os nomes, mas tendo outro bairro que nós estamos lá. E vamos tomando Alagoinhas, com células, com discipulado, porque nós estamos numa igreja em célula no modelo dos 12. E nós temos que fazer jus ao ambiente que nós assumimos, que nós nos aliançamos. Nossa aliança com o apóstolo René e Ana Maria Terra Nova é de Deus, porque igreja em célula não é invenção do homem, é o lugar, na palavra de Deus que nós encontramos. O povo de Israel progrediu, prosperou, eles foram divididos em equipes, lá em Êxodo, capítulo 18. O sogro de Moisés, o Jetro, usado por Deus, mandou que ele dividisse o povo, aquela multidão, em células. E assim eles foram ensinados por Moisés, através dos líderes que Moisés colocou para ficar nas células, e quando tinha uma dificuldade maior, aí quem resolvia era Moisés. Então começou assim, o exemplo nosso está na Bíblia. Eles progrediram, é a nação mais invejada do mundo, é Israel. Então,
nós queremos também crescer o reino de Deus, porque não é só querer, é o que Ele mandou fazer. E de fazer discípulos, por que é para fazer discípulos? Porque Ele quer que cresça, porque Ele quer que todas as vidas que estão na mão de Satanás sejam libertas. Então, nós estamos na visão celular no modelo dos 12 e vamos viver a nossa aliança com Jesus, que é Ele que nos escolheu para vivermos num ministério tão abençoado como esse. Igreja em célula, no modelo dos 12. Isso é uma estratégia de Deus para fazer o reino dele crescer, não é religião, é uma estratégia. Então, nós estamos aqui com Jeremias capítulo 46, vendo o Senhor, consolando o seu povo, dizendo, não se preocupe não, essas coisas estão acontecendo, mas vocês serão restaurados. Haverá restauração para eles, para Egito, restauração para Israel. Deus é lindo, maravilhoso. Grande é o nosso Deus. Então, nós continuamos aqui com Jeremias 46, de 1 a 12, dizendo que o Egito será destruído. Deus falando isso. Jeremias 46, de 13 a 26, falando da vinda de Nabucodonosor. A vinda de Nabucodonosor. Aí está falando de capítulo 46, de 13 a 26. E aí nós continuamos fazendo a leitura, não é? Isaías 46, de 27 a 28. Não fique assustado. Glórias a Deus. Não é para ficar assustado. Quando Deus vem, Ele só vem para nosso bem. Quando Ele dá castigo, é só para nosso bem. Não pense que Ele castiga porque Ele é perverso. É o amor dEle incondicional que não deixa a gente ir mais adiante. Tem que ter um freio. Aí vem aquele castigo, Ele restaura e Ele continua conosco. Ele não nos abandona, como está escrito em Isaías. Nós já passamos por Isaías 49, versículo 15. Pode até uma mãe abandonar o filho que gerou no seu ventre, mas o Senhor não esquece de nós. Então, a palavra está falado, nosso Deus não mente. Ele não esquece de nós. Você está passando por uma disciplina? É porque a igreja tem sempre algum momento que precisa de disciplina, não é? De um modo geral, a igreja toda, né, tem aquela falha terrível de falta de vida de oração e também a falta de evangelismo. A gente gosta muito de religião, mas de ser um povo de Deus, um povo santo, um povo separado para tirar as almas da mão de Satanás, a gente não gosta muito desse negócio não, mas Jesus está mudando a nossa história. Ele nos deu uma reforma nesse ministério, com a palavra dele, viva e eficaz. A palavra é viva, não vai voltar vazia, a gente vai conseguir. A nossa história está mudando, já temos famílias transformadas. Imagine que tem adolescente que nunca tinha tido, não foi criado com culto doméstico. Já imaginou uma coisa dessa? Filho de Deus, criando os filhos aleatoriamente, só preocupado com a vida material, porque meu filho vai ser doutor esse, doutor aquele, indo para o inferno. Imagina coisa dessa. As pessoas, oh meu Deus, você deixa na mão das avós, as avós todas, as avós felizes, gostam de criar neto, não é? Mas cochila. E aí aquele neto, somente ligado no assunto do estudo secular, a vovó está olhando de cá, cochilando, ele sentado, fazendo os exercícios, e mamãe chega, fica feliz, como é que foi ele hoje? Foi uma maravilha. E depois, chega na adolescência, nada de Deus. Não pode, tem que plantar para o chão dar. Quem não planta, o chão não dá. Tem que plantar. O Senhor, que é o nosso Deus, é o teólogo dos teólogos, é aquela pessoa que ensina, que eu esqueci o nome agora, não é? É que é o professor dos professores, é tudo. E ele sabe que não dá certo desse jeito. Na mão da vovó cochilando, como é que a vovó vai ensinar como ele mandou fazer? Ele mandou fazer o quê? Eu vou repetir, não é? Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9. Inculcar a palavra na cabeça da criança. Vocês que
estão me acompanhando desde maio, viu que resistência foi para os professores de adolescente que querem fazer as coisinhas para se aparecer, não é? Não, eu vou ensinar assim, passando aqueles assuntos apropriados para adolescente. E agora veja, os pais não faziam culto doméstico. Eles estão já com dificuldade porque ensina a criança. Não foi ensinado como está escrito em Deuteronômio de 6 de 4 a 9. Não teve isso, o inculcamento da palavra. Aí chega agora adolescente sem nada na cabecinha, só de fantasia de religião. Culto doméstico não tinha, inculcar a palavra não inculcava. E aí agora as belezinhas das líderes de adolescentes com medo de perder meus adolescentes. Se eu acompanhar esse discipulado vai ser problema. Eles estão tão tristinhos. Falta de compromisso delas, porque se elas fossem envolvidas com a palavra, nunca iria fazer isso. Ia ter aulas motivadas, a Bíblia tem tudo para você motivar. Então, foi um problema passado, graças a Deus está tudo restaurado. Tanto líder de adolescente como adolescente, tudo restaurado. Já entenderam que não tem outro lugar para a gente ir. Para onde iremos nós, se somente o Senhor Jesus tem palavra de vida eterna? E Ele é a palavra. João, capítulo 1, versículo 14. Felizmente descobriram que Jesus é a palavra. Então, tanto as líderes de adolescente como os adolescentes já estão gostando de amar a Jesus. Gostando de amar a Jesus. Agora estão entendendo que Jesus é a palavra. Mas o chão estava duro. Mas Jesus nos deu a vitória. O plantio está maravilhoso. A vegetação está crescendo. O Senhor está fazendo maravilhas. Adolescentes amando a palavra. Eu acho que hoje eles estão dizendo assim, mas meu Deus, como é que eu perdi tanto tempo? Não é? Rejeitando. Pois é, graças a Deus, Deus mudou nossa história. Então, estamos com adolescentes aceitando a palavra, indo para o culto da imersão. Já pensou os adolescentes no culto da imersão? Que maravilha que é, né? Vocês já viram isso? Eles lá dançando para Jesus, fazendo peças do assunto do mês, porque todo mês, na imersão, das 14 às 19 horas, nós, os discipuladores e discípulos, estamos lá apresentando a palavra em várias dimensões. 15 minutos de ministração, para aqueles que gostam de ministrar. 15 minutos teatro, o tempo do teatro não precisa a gente medir. Peças teatrais com a palavra de Deus. E temos também jograis com a palavra de Deus, cânticos com a palavra de Deus. Então, uma festa. Mas todo primeiro sábado de cada mês, as lições do mês apresentadas na imersão pelos imergidos da palavra, que somos nós, os discípulos e discipuladores do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém. Está sendo uma bênção, graças a Deus, mas foi desde maio a nossa luta e Deus já nos deu a vitória. Hoje o culto da imersão é um culto onde todos têm prazer de ir. Aqueles que têm patrão, o patrão já sabe que já foi negociado, eles pagam com horas dobradas para o patrão liberar no sábado, para eles estarem às 14 horas até às 19, imergidos na palavra, apresentando a palavra de uma maneira festiva. Que maravilha, não é? Louvado seja Deus. Deus mudou a nossa história. As crianças, meu Deus, elas não têm se discipulado. Elas têm as historinhas lindas e maravilhosas contadas pelas líderes na direção de Deus através da Bispa Emanuela, mas elas em casa têm o irmão adolescente que faz o discipulado com a Bíblia toda semana. Tem o papai que faz o discipulado com a Bíblia aberta em cada capítulo toda semana. Tem a mamãe que faz o discipulado com a Bíblia aberta em um capítulo toda semana. A titia que faz discipulado, todos do ministério, é uma linguagem só. Então as crianças não ficaram de fora. Na salinha deles, eles têm as histórias que são especiais, mas em casa eles têm culto doméstico com capítulo da Bíblia. Então elas também estão envolvidas. Daí eu acredito que não tem mais um lar, uma casa, um lar, uma família desse ministério que não faça culto doméstico. Então as crianças também estão acostumadas agora a ter a Bíblia aberta em casa,
porque papai e mamãe e a família toda abre a Bíblia no lugar secreto pela manhã. O meio-dia, depois do almoço, ninguém no Instagram, ninguém no Facebook, ninguém no Zap, todos lendo a Bíblia juntos, saboreando aquele momento que está descansando o almoço. Quando chega a noite, é aquela festa, toda a família reunida para o terceiro capítulo do dia, para fazer o culto doméstico, inculcando a criança e todos que estão ali presentes. E aí, não está maravilhoso o que Deus fez? Só Ele podia fazer isso. Como é que uma velha, uma senhora anciã de 75 anos, com a tireoide pela metade, sofrendo as consequências de uma tireoide que não funciona normal, e com um filho excepcional, podia fazer essa obra dessa? Só Jesus faz. Todos reconheceram que essa obra é de Deus, porque eu não poderia fazer na situação que eu vivo. É Deus me sustentando, me fazendo gravar lições e os vídeos do discipulado armazenado no YouTube e a palavra de Deus armazenada em cada coração dos discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém. Se eu fosse você, dava um aplauso ao Senhor, mas aplauda mesmo com vontade. Esse discipulado é para te alegrar em Jesus Cristo. Então, aplauda Ele com toda alegria. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.